Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat le-Kadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nesta tarde de Shabbat, nessa tarde desse Shabbat, nós agora vamos examinar no segundo comentário, dentro do texto da Haftarah, no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler lá em Isaías capítulo 51, nós vamos no verso 16, que diz assim: E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Queridos amados, a palavra do Eterno nos fala aqui do Pai falando com Yeshua e dizendo: Ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Então, Yeshua, ele foi quem plantou os céus, foi quem fundou a terra. Coisa tremenda. O eterno Yeshua fundou a terra e plantou os céus. Ele é antes de todas as coisas. E isso confere também no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, no verso 6, que diz assim: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só eterno, Yeshua HaMashiach, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, por meio de Yeshua é que todas as coisas existiram. Ele é o Criador de todas as coisas. E nós vemos também aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, no verso 16, que diz assim: Porque nele, nem Yeshua, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Que maravilha! Tudo foi feito por ele, por Yeshua, e para ele, para Yeshua. Que coisa maravilhosa! E diz aqui que Yeshua é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Se existe algum equilíbrio no mundo, se as coisas estão funcionando, se existe ar para respirar, se existe água para beber, se existe um prato de comida para comer, tudo isso subsiste por ele, por causa de Yeshua HaMashiach. Ele que provê o alimento, ele que provê o ar que respiramos, ele que provê a força que nós temos no nosso corpo para andar, para trabalhar, para o adorar, para fazer a sua santa vontade. E nós vemos também no livro, aqui também muito interessante, que eu queria trazer para os irmãos, no livro de Enoque. No livro de Enoque, no capítulo 48, diz assim: Naquele lugar, naquela hora, o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos. O Filho do Homem é Yeshua, tanto é que ele sempre se chama de o Filho do Homem. Foi invocado diante do Senhor dos Espíritos, esse Senhor dos Espíritos é o Pai, e seu nome na presença do Ancião de Dias, que é o Pai. Antes que o sol e os sinais fossem criados, Enoque 48, verso 3 agora, antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome, o nome de Yeshua HaMashiach, era invocado na presença do Senhor dos Espíritos, que é o Pai. Ele será um apoio para os justos, e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele. Os bendirão e glorificarão e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos, ao Pai. Portanto, o eleito e escondido, que é Yeshua, subsistiu na presença do Senhor dos Espíritos, na presença do Pai, antes que o mundo fosse formado,
e para sempre. Que maravilha! Então, tudo que está confirmado ali em Isaías, tudo que foi falado em Colossenses, em 1 Coríntios, está aqui também no livro de Enoque, que era um livro que Yeshua manuseava, os apóstolos, a igreja primitiva, tinham em alta consideração. E a palavra também nos diz aqui, louvado seja Deus, no livro de João. João, meus amados, no capítulo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e Yeshua é o verbo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por Yeshua, e sem ele nada do que foi feito se fez. Glórias ao nome de Yeshua, ao seu santo nome. Ele é o rei, e ele está no campo. Ele tem falado conosco, ele está acessível. Nós podemos adorá-lo, buscá-lo, e devemos santificar nossas vidas para que em breve o encontremos. E lembre-se que ele é o eterno. E para finalizar, eu gostaria de comentar aqui com os irmãos a palavra que está em Mateus, capítulo 4, verso 7, louvado seja Deus, quando Yeshua, é uma palavra que muitas pessoas não percebem, mas diz assim, quando Yeshua foi tentado pelo adversário, Yeshua disse assim, também está escrito, não tentarás o eterno teu Deus. E Yeshua fala com Satanás, não tentarás o eterno, mas aqui está escrito teu Deus, mas no original está o teu Criador. Não tentarás o eterno teu Criador. E Yeshua é o Criador. Que o Eterno abençoe você, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo continue falando aos teus corações. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.